Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde, se você está vendo o vídeo à tarde. Uma boa noite, se você está vendo o vídeo à noite. E um bom dia, se você está vendo o vídeo durante o dia. É um motivo de alegria estar aqui, compartilhando mais uma palavra para que venha edificar as nossas vidas. Eu vou estar falando do livro de Lucas, capítulo 15, onde vem falar do filho pródigo, o filho que foi achado. Nós temos muitas lições que nós podemos tirar desse versículo, em que o filho perdido foi achado. E a importância que nós temos para o nosso Pai que está no céu. Devemos analisar que essa parábola foi dita para os fariseus. E naquela época, o filho pedir a parte dele antes do pai morrer é como se ele desejasse que o pai morresse. Era um absurdo. E eu fico imaginando os fariseus escutando aquela história e achando um absurdo. Nós vemos nessa parábola que o filho mais novo, ele pediu a sua parte ao seu pai, né? O seu pai, ele deu a herança, a parte para o filho, mesmo contra a sua vontade, contra o seu gosto, foi para um local distante. E nesse local, ele dissipou, ele perdeu tudo o que ele tinha. O primeiro ensinamento é esse. Quando nós saímos da presença do nosso Pai, nós perdemos a proteção que Deus tem para a nossa vida. Nós abrimos mão do amor dele para a nossa vida. Nós vemos nessa parábola que o filho pegou o que ele tinha direito e foi para longe da presença do pai dele, aonde ele dissipou tudo o que ele tinha. Nós sabemos que Deus, ele dá liberdade para nós escolhermos o nosso destino. Ele dá liberdade para nós fazermos as nossas escolhas. Deus, ele quer sempre o melhor para cada um, mas ele dá o livre-arbítrio para que eu e você possamos escolher. E nós vemos através dessa parábola que quando nós nos distanciamos da presença de Deus, as coisas não andam, as coisas não fluem. E o destino que nós temos é que nem o destino do filho pródigo. Você vê que quando ele saiu da presença do pai dele, e nós vemos pelo texto que ele queria comer a comida dos porcos, mas que nem a comida dos porcos era dada para ele. O que eu aprendo com isso é que o mundo, meu amigo, o mundo, minha amiga, não tem nada para oferecer para mim e para você, a não ser destruição, desilusão, engano, morte, traição. Nós devemos buscar permanecer na presença do nosso Mestre, buscar permanecer na presença do nosso Pai, que nos ama e quer o nosso bem. Eclesiastes, capítulo 8, verso 3. O rei Salomão, inspirado por Deus, vem dizer: não te apresses para sair da presença de Deus. Nós vemos que o filho pródigo, ele escolheu as alegrias e a felicidade que o mundo dá passageira. Mas a felicidade e a abundância e a alegria que Deus nos dá diante da sua presença é eterna. É para sempre. Às vezes eu paro, converso com alguém que está afastado, evangelizo, trago uma palavra, e muitas das pessoas falam das suas frustrações. Alguns falam que quando estavam na presença de Deus, a sua vida era melhor, a sua vida fluía melhor, e depois que saiu da presença de Deus, tudo virou ruína, como é o caso desse filho pródigo. O que aconteceu com ele? E muitas das vezes essa mesma mensagem se reflete na minha e na sua vida. Muitas das vezes você está afastado. Lembra aí, quando você estava firme na presença do Senhor, como sua vida era e como é hoje. Porque só você sabe como você está. De repente num bar com os amigos, você tem aquele sorriso que todo mundo acha que você é feliz. Mas dentro da sua casa, quando você bota a cabeça no travesseiro, você reflete sobre a sua vida, sobre a sua trajetória. E tenha certeza, meu amigo, que a sua trajetória na presença do Senhor é muito melhor do que essa alegria passageira que nós temos aqui na terra. Nós vemos nesse texto que é um perigo muito grande
Você trocar todas as mordomias é um perigo muito grande. Você abrir mão da segurança, da proteção, do amor e trocar tudo isso pelas bolotas dos porcos. Nós sabemos que para o povo judeu a carne de porco ela é imunda. Eles não comem carne de porco. E nós vemos que o trabalho que esse rapaz conseguiu é para tratar do porco. Ou seja, e a comida que era dada era para o porco, nem comida ele tinha direito. Ou seja, rebaixaram ele a menos que o porco. Era uma vergonha muito grande naquela época a pessoa cuidar do porco. Esse trabalho é como se a pessoa estivesse abaixo da linha da pobreza nos dias atuais. Através todo aquele sofrimento, daquela situação que ele passou, da rejeição que ele sofreu, ele lembrou da casa do pai. Ele lembrou dos momentos bons que ele teve com o pai dele, com a família dele. Nós vemos que ali ele não estava preocupado em querer mais dinheiro, em querer mais herança. Ali a primeira preocupação dele era que a primeira coisa é o arrependimento que ele teve, o quebrantamento que ele teve. E nós vemos que ele lembrou da casa do pai e retornou para a casa do pai, mesmo arriscando ser rejeitado. Nós sabemos que o pai tinha todo o direito de o rejeitar, mas para surpresa dele, o pai o recebeu de braços abertos. Nós vemos que o filho pródigo, ele teve a decisão acertada de retornar para a casa do pai. E você, meu amigo, e você, minha amiga, por que você está passando por isso? Por que você deixou a angústia entrar na sua vida, o sofrimento, a destruição? Volta para a casa do pai. E se de repente você se pega pensando que não vão te aceitar, lembra do filho pródigo. Não pensa se vão te aceitar, se vão te rejeitar, se vão te julgar. Volta para a casa do pai, porque o pai, o abençoador, ele está lá de braços abertos. E ele está lá te esperando para restaurar a tua história. Ele está lá te esperando para te botar no caminho novamente. Nós vemos que o filho pródigo, ele teve a atitude de se levantar. Eu vou para a casa do meu pai. Porque esse passo, meu irmão, ele é seu, ele é meu. Nós precisamos dar o nosso passo, que o próximo passo é de Deus, em nos abraçar. Então se erga, se levante e faça como o filho pródigo. Livro de Tiago, capítulo 4, verso 8, a palavra de Deus vem dizer: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Nós vemos que a palavra, ela nos dá a direção. Olha esse menino que ele fez, ele falou: vou me levantar e vou até meu pai. E olha o que o livro de Tiago fala: chegai-vos a Deus. Se chega, meu irmão, se chega a Deus, porque a palavra dele, ela não volta atrás. A palavra de Deus não é que nem a palavra do homem. De repente você está muito desiludido na tua vida, desenganado. De repente hoje você não acredita em ninguém, mas acredita nessa palavra que eu vou te falar em Tiago 4,8. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E nós vemos que todos os passos que nós damos são importantes. O primeiro passo foi se levantar. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. E nós vemos que a segunda atitude do filho pródigo foi reconhecer o seu erro. Ele chegou para o pai dele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Nós vemos que o quebrantamento, ele é importantíssimo, ele é fundamental. Esse é o arrependimento verdadeiro. Meu amigo, não importa o que você fez. Não importa. Não importa, meu amigo, se as pessoas não te consideram, não confiam mais em você. Não importa como você se vê.
O importante é o arrependimento. E nós vemos que o arrependimento é uma atitude. Se você está errando em algum aspecto e a tua consciência mostra isso a você, você pede perdão a Deus, se arrepende e procura não fazer mais aquilo. Foge daquilo. Esse é o arrependimento. Ele é um gesto, uma atitude. Nós vemos que o filho pródigo, ele se humilhou. Nós vemos que grandes homens de Deus como Davi, Deus observava o quebrantamento desse rapaz, desse grande rei. E nós vemos que Jesus pegou essa história e aqueles fariseus não conseguiam entender. Então, meu amigo, não seja como o fariseu. Procure compreender o que a Escritura fala para você. Nós vemos em Atos 3,19 o apóstolo Pedro dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Ou seja, essa parte de se arrepender, ela é nossa. Nós vemos que o filho pródigo, ele demonstrou ser indigno de ser aceito pelo pai. Ele se demonstrou quebrantado, ou seja, arrependido de tudo que ele fez. Ele viu que a escolha que ele fez só levou ele à ruína e à destruição. E ele não tinha mais nenhuma porta para se abrir para ele. E ele não tinha mais ninguém por ele. E nessa situação que ele chegou até o pai. E de repente, meu amigo, minha amiga, nessa situação que você se encontra, e a palavra de Deus vem dizer para você: se achegue a Deus, faça esse teste com Deus. Nós vemos que o filho pródigo, ele chegou a oferecer ao pai dele para que ele fosse tratado como um empregado, porque o empregado na casa do pai dele estava melhor do que ele lá no mundo. Ser servo do Altíssimo é a melhor coisa que nós podemos ter na vida, meu. Ter a presença de Deus na tua vida é a melhor coisa que você pode ter. Mas eu nunca senti. Se achegue a Deus, Ele vai se achegar em você de uma maneira que você não imagina, de uma maneira que você não espera. No Salmo 51, verso 17, o salmista Davi vem dizer que Deus não despreza um coração contrito e quebrantado. Guarda essa palavra no seu coração, meu irmão, minha irmã. Deus, Ele sempre muda a sua postura em relação ao pecador. Quando o pecador, ele muda a sua postura em relação a Deus. Quando o pecador se arrepende, quando o pecador se quebranta, quando o pecador reconhece seu erro, quando o pecador ele quer se aproximar de Deus. Nós vemos que no livro do profeta Jonas, no capítulo 3:10, Deus vem falar que não destruiu aquela cidade de Nínive, porque aquele povo se arrependeu, porque aquele povo se converteu, porque aquele povo mudou o seu caminho, a sua trajetória. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida, meu irmão. Deus quer o melhor para você, mas Ele não te obriga a você fazer o melhor. Ele te dá os sinais, os indícios, o caminho. Ele te mostra. Mas se mesmo assim você falhar, você errar, a palavra dele vem dizer que Ele está aí para te abraçar se você se arrepender de fato e de verdade. Da mesma forma, a mudança de atitude do filho pródigo fez seu pai o receber de braços abertos e lhe dar todos os direitos que um filho pode ter. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Eu agradeço a sua atenção. Curta, compartilhe, ajude o canal a crescer. O nosso objetivo é levar o Evangelho, pregar a palavra a todos os povos, a todas as pessoas. Que Deus ele venha abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.